para os clientes, mas principalmente sempre ter o cliente no centro do negócio. Eu começo falando um pouco da AWS, e o Luciano falou um pouco do nosso desafio de ser uma empresa que nasceu de uma inovação. A AWS, a Amazon, há mais de 14 anos atrás, descobriu que ela tinha um mecanismo interno de conseguir monitorar a utilização de infraestrutura tecnológica nos picos, quando a gente tinha grandes eventos, como uma Black Friday, quando você tinha momentos que a capacidade computacional não necessariamente precisava ser tão elevada. E nós trouxemos isso como core para o cliente, para levar isso como um serviço, ou seja, levar toda a infraestrutura computacional de armazenamento, de servidores, de networking, com segurança para os clientes, através da internet, pagando conforme ele utilizasse. Isso foi uma quebra de paradigma, ou seja, nós somos os pioneiros da nuvem. Acho que esse slide mostra a infraestrutura que a gente tem global para atender o que a gente chama de utilização da nuvem, onde em São Paulo, por exemplo, a gente é uma região que no ano que vem faz 10 anos que nós investimos no Brasil, investimos muito forte. No início desse ano, a gente trouxe de novo um compromisso de investimento de mais de R$1 bilhão para aumentar a infraestrutura dessa região. Essa região é composta de 3 availability zones, que são 3 clusters de data center para trazer altíssima disponibilidade, para trazer uma baixa latência e para aguentar os volumes que no dia a dia a gente tem em função do advento da nuvem, em função do momento que a gente está vivendo como um todo. E para caracterizar tudo, de onde começou, para onde a gente vai, que sempre me faz essa pergunta, ok, o que é o pilar forte da Amazon? No que a Amazon conseguiu chegar aqui com o tamanho, com a inovação como um todo, e o que a gente sempre fala é tudo começa pelo cliente. Acho que esse é a forma básica da gente trabalhar, ou seja, essa obsessão pelo cliente, iniciar todo o processo que a gente faz pelo cliente, trabalhar de trás para frente, tendo o cliente como centro do tudo que a gente faz. Um ponto muito forte que a gente trabalha é o pensamento de longo prazo, ou seja, ser persistente nessa visão, mas flexível nos detalhes. É por isso que a AWS está aqui hoje, ou seja, o investimento que a gente faz é um investimento olhando esse longo prazo. O advento de nós termos trazido a pioneirismo da nuvem fez com que milhares e milhares de startups pudessem ter sido criadas. Eu tenho orgulho disso, que dentro dos unicórnios brasileiros, muitos nasceram conosco, muitos nasceram com a infraestrutura da nuvem, nesse pensamento de longo prazo, nesse pensamento de como é que a gente consegue levar essa inovação e tecnologia para os clientes. E um ponto importante, eu como engenheiro de formação, logo que eu me formei, uma das ideias era ter montado o meu próprio negócio, mas o desafio do investimento era muito forte. Naquela época eu precisaria de milhares de dólares para ter um servidor, para ter armazenamento, para controlar toda uma infraestrutura. O advento da nuvem trouxe essa facilidade. Da mesma forma que a energia elétrica, na forma de utility, acelerou a utilização da energia, ou seja, no passado você tinha que ter grandes geradores de energia para gerar sua própria energia, tendo um custo muito alto, a nuvem proporcionou isso para o mercado de tecnologia. Ou seja, hoje, você empreendedor, você executivo, para começar um projeto, você precisa centenas de dólares para ter toda uma infraestrutura tecnológica preparada para te atender. Exemplos como machine learning, ou inteligência artificial, ou IoT, ou seja, uma série de serviços que traz para vocês a um custo muito baixo que permite fazer essa inovação. E para isso, nós fomos pioneiros e somos pioneiros. A gente diz que internamente a gente contrata builders, contrata construtores para continuar incentivando a construção. Passar um vídeo aqui para a gente dar uma olhada de uma inovação que surgiu de dentro de casa, que é a Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store,
grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Acho que isso mostra um pouco do processo que a gente inova, que é basicamente isso. Uma ideia de você entrar numa loja, comprar o que você precisar e just go. E isso, a infraestrutura tecnológica para desenvolver a inovação, ela tá disponível a qualquer momento. O que é importante? É você trabalhar, que a gente chama de working backwards, ou seja, trabalhar de trás para frente. Entender com claridade a necessidade do cliente. Esse é um processo que a gente usa aqui. A partir daí, a gente imaginar como é que seria um anúncio de imprensa desse novo produto, quais são as perguntas e respostas necessárias para você desenvolver esse produto e começar a desenvolver esse produto, fazer o manual. Ou seja, hoje em dia, muitas empresas fazem esse processo, que constrói alguma coisa, anuncia e sai para ir ao mercado. Por isso que a gente fala que a gente trabalha de trás para frente para poder ter essa obsessão pelo cliente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói é a quatro mãos. 90% da inovação que a Amazon e a AWS desenvolvem, ela desenvolvem com os clientes. É por isso que a gente coloca que esse processo de inovação, ele é intenso, mas ele passa sempre com o foco do cliente. É por isso que a gente consegue inovar nessa velocidade, mas mais do que isso, é por isso que a gente consegue trazer esse diferencial competitivo, trazer inovação, porque ninguém mais do que o cliente conhece o seu negócio. E para isso, um pilar grande que nós temos são os princípios de liderança. Acho que essa é a grande estrutura que a AWS e a Amazon tem, que são 14 princípios de liderança, e esse daqui muita gente me pergunta o quanto que a gente usa de todos esses princípios. Eu digo que esse daqui é o nosso dia a dia, é a forma com que a gente trabalha, ou seja, começando por essa obsessão pelo cliente, começando o que a gente pode fazer pelo cliente, depois disso, ganhando a confiança do cliente, ou seja, como é que esse cliente trabalha conosco. Nesse tempo, nos últimos 7 meses, a gente está trabalhando remotamente, tem ajudado os nossos clientes a fazer milhares de coisas, ou seja, desde as escolas de São Paulo, que a gente ajudou a mais de 2 milhões de alunos a ter acesso remoto às aulas, ou alguns hospitais, onde a gente ajudou no reconhecimento da doença ou no trabalho de prevenção sobre alguns aspectos, identificando, por exemplo, numa tomografia ou identificando casos de Covid. Ou seja, a gente é extremamente focado. Isso, um dos princípios que trouxe, eu me lembro nos primeiros meses, que é o Bias to Action, ou seja, todos os nossos funcionários trabalhando em prol de poder ajudar a esses clientes, fazendo com que a gente realmente faça o diferencial. Essa é a principal fortaleza nossa. Se você perguntar o que está por trás da AWS, o que está por trás da Amazon como um todo, eu diria para você que são os princípios de liderança, e cada um desses daqui a gente poderia conversar quase que o restante da tarde para poder especificar o quanto é importante para a gente pensar grande,
insistir em high standards, contratar os melhores, ou seja, são coisas que ao longo da nossa história a gente aprendeu e coloca em prática para poder levar tudo isso ao cliente. Ou seja, ele começa, quando você olha em cima, ele começa pela obsessão pelo cliente e ele termina pela geração de resultados. Quase nessa sequência, ou seja, a geração de resultados é uma consequência de atitudes e princípios que fazem com que a gente consiga trazer esses resultados. E como isso, na AWS a gente diz que não existe algoritmo de compressão para experiência, são 14 anos de experiência ajudando milhões de clientes, com alcance global, a gente está falando de 77 zonas de disponibilidade, abrangendo essas 24 regiões, onde São Paulo é uma dessas regiões, com esses mais de 165 serviços que são capazes de ajudar clientes a transformar e inovar o seu negócio, serviços como Machine Learning, que a gente tem 81% de todos os workloads, eles estão em AWS, ou seja, é uma forma com que a gente tem trabalhado para levar a inovação e tecnologia a todos os clientes. Clientes de A a Z, ou seja, clientes pequenos que consomem pouco, clientes grandes que consomem, que têm um consumo maior. Durante esse processo desses 7 meses, a gente teve alguns casos de clientes, posso citar exemplo que foi dado recentemente, do iFood, onde o volume de entregas numa sexta-feira à noite é um volume significativo, onde toda essa plataforma de escalabilidade encontra na AWS todo esse delivery, mas clientes que tiveram impactos no seu negócio e precisaram reduzir a carga, ou precisaram reduzir os seus custos e contaram com a AWS como um grande parceiro. E esse é o principal benefício da nuvem. Acho que quando a gente olha o cenário que está acontecendo hoje em dia e o momento que a gente chegou, acho que mais do que nunca a tecnologia estava preparada para a gente passar por momentos como esse. Eu digo que eu tenho contato com a nuvem, eu tenho contato com a cloud desde o momento que a Alexa me acorda de manhã, me colocando as notícias e a previsão do tempo. Na hora que eu vou fazer uma viagem, eu coloco o Airbnb para escolher o local que eu vou ficar, ou na hora que eu chamo o Uber para me deslocar, ou seja, ou na hora que o iFood vai me entregar uma refeição, ou seja, a nuvem está inserida no contexto nosso do dia a dia. E os benefícios que isso tem trazido para a sua empresa, nesse momento, esse é o diferencial competitivo. Ou seja, a agilidade e velocidade que você ganha para poder desenvolver novos produtos. Durante esses últimos 7 meses, nós tivemos clientes que não tinham como ter acesso remoto aos seus dados, ou não tinham como colocar uma oncoclínica que precisava colocar 400 pessoas trabalhando remotamente, e foi feito um piloto em 1 hora, e 2 horas depois as pessoas estavam podendo continuar a atender aos seus clientes, com médicos, com enfermeiros, como todo, ou seja, essa agilidade para criar novos negócios que é um dos principais benefícios para a empresa. A elasticidade, exemplos como o do iFood, por um lado, de você poder ter essa capacidade de crescimento e expansão sem precisar investir na tecnologia para estar preparado para isso, mas, por outro lado, quando você não utiliza, você não tem esse custo inerente a essa utilização. E um ponto importante que todo mundo olha é a redução de custo. Efetivamente, ao longo, e a gente vai ver ao longo da apresentação, e os clientes que fazem essa jornada, eles apresentam, sim, redução do seu custo de infraestrutura, redução no seu dia a dia, podendo focar no que é mais importante, que é focar no seu negócio. Ou seja, deixar toda a parte de infraestrutura, capacity planning, inovação no que diz respeito à tecnologia, para com que a gente consiga ajudá-los nessa jornada. E a inovação é o grande diferencial. A inovação, a maioria dos clientes, nós tivemos clientes que tiveram que fechar suas clínicas e passar a atender, fazer uma telemedicina. Nós tivemos vários casos de clientes onde a capacidade de inovação e de transformação tem sido o grande diferencial nesse momento. E isso você, de certa forma, sai de momentos como esse de uma maneira mais preparada
para continuar inovando, para continuar crescendo. E o que a gente coloca é o alcance mundial em minutos. Exemplos como a Hotmart, que está fornecendo treinamento globalmente, exemplos como o Gympass, exemplos como o Nubank, que está indo expandindo para fora do Brasil, ou seja, esse é um alcance que você tem de toda essa infraestrutura, podendo levar para o mundo inteiro. Tive recentemente com o Mariano da Vetex, que é o mais novo unicórnio que a gente tem no Brasil, e ele dizendo isso, que esse é o grande diferencial para eles poderem estar expandindo globalmente. E o que a gente vê é isso, ou seja, os benefícios para o negócio. Por um lado, a gente tem um benefício para a empresa e para o negócio dos clientes, para o negócio de vocês, ou seja, o aumento e criação de novas fontes de receita. Cada vez que você expande um mercado, cada vez que você traz um novo negócio, esse é um aumento de novas fontes de receita. A preocupação com essa melhoria e eficiência operacional e financeira, de você conter o gasto, de você não ter que fazer um investimento que a gente chama upfront, de ter que comprar capacidades sem saber qual que é a real demanda ou a real necessidade do negócio. Mas mais do que isso, diminuir os riscos do negócio, ou seja, você consegue, de certa forma, inovar a um custo muito baixo, trazendo todo um diferencial com a utilização da nuvem. E hoje, no cenário que muitas pessoas colocam que o advento da utilização da tecnologia ou da nuvem, a gente reduziu o ciclo. Muitas pessoas colocavam que seria feito um ciclo de 3 anos, e outras passaram a dizer que foi um ciclo de 3 meses, ou seja, é uma demanda necessária para poder fazer essa inovação, para poder inserir tudo isso no contexto do seu negócio. E esse daqui é um pouco do que o IDC trouxe como estudo, ou seja, esse é um mercado que tem crescido de maneira forte, esse é um mercado onde entre 5% a 10% do gasto mundial de tecnologia tem sido com a nuvem. Algumas previsões dizem que esse percentual deve chegar na faixa de 50%, ou seja, é um crescimento forte, é uma tendência de não mais perguntar se eu devo ir ou se eu devo utilizar a nuvem, mas sim como e quando eu utilizo. A gente tem aqui o próprio IDC mostrando que a adoção de serviços de nuvem na América Latina tem tido um ritmo acentuado e esse crescimento está 28 vezes mais rápido do que a infraestrutura de servidores e armazenamento. Esse é um novo momento que a gente tem vivido, isso foi acelerado nos últimos anos para poder levar inovação, para poder levar a diferenciação, e esse é um pouco do que a gente tem acompanhado. E mais do que isso, quando a gente olha o principal fator dos clientes irem para a nuvem é a inovação, mas custo é uma preocupação. Ou seja, a gente tem dados sobre redução de custo de mais de 1.000 migrações de clientes recentes. Isso mostra basicamente o seguinte, que 19% de redução nos gastos gerais com infraestrutura, 27,4% de redução no gasto geral por usuário, ou seja, à medida que o cliente cresce, à medida que as aplicações com mais de 1.000 usuários crescem, esse percentual de redução geral por usuário ele aumenta, ou seja, nós estamos falando de praticamente 42% de redução e 12,3% de redução nesse gasto geral por usuário. Ou seja, isso mostra realmente que a combinação de você ter uma redução de custo com agilidade, com a inovação, esse é o fator que faz com que as empresas e com que as startups, que muitas vezes vivem desse modelo, trazem uma exuberância de negócio de uma maneira tão forte. E um pouco do que tem acontecido dessa migração para a AWS criar esse valor vai muito além da redução de custos. Aquilo que eu falei, ou seja, ele traz um aumento de produtividade de equipe fantástico, onde você significa uma melhoria da eficiência por função, que esse é fato, eu não preciso preocupar mais com minha capacidade ou meu servidor, eu me preocupo com o meu core do negócio. A redução desse custo de infraestrutura faz com que você consiga ter uma melhoria de SLA e redução de interrupções não planejadas, uma resiliência operacional, e no todo, essa grande geração do negócio vem na agilidade do negócio.
a implementação de novos recursos, aplicativos com mais rapidez, redução de erros, coisas que acontecem no mercado hoje são algumas das startups ou empresas de tecnologia que muitas vezes desenvolvem um novo produto em uma semana, onde muitas vezes empresas tradicionais demoram 2 meses. Significa time to market, significa ganhar o cliente, significa satisfazer o cliente. Por isso, a nossa preocupação nessa geração de valor, a preocupação em ter esse cliente alinhado com todo desse negócio, e é isso que a gente tem trabalhado. E aqui, a gente gosta de mostrar os milhares de clientes que a gente tem. São milhares de clientes, desde clientes que consomem pouco, clientes como que eu mencionei aqui, o iFood, clientes como a Netflix, clientes como Capital One, clientes como o BTG, clientes como o Banco Fibra, clientes como a Embraer, clientes como a Natura, ou seja, um portfólio grande de clientes no mundo, principalmente de startups. A gente ganhou uma base, uma referência muito forte. Essa base veio através de milhares de programas que a gente tem de apoio às startups, apoio de crédito, apoio de arquitetura, apoio de capacitação, apoio de treinamento, ou seja, é esse que faz com que esse motor da AWS seja um motor que faz com que a gente consiga realmente gerar valor e levar valor ao cliente. É por isso que ao longo da história, pelo 10º ano consecutivo, a AWS é reconhecido como líder na nuvem. Esse é um orgulho para nós de continuar nessa jornada com vocês, trabalhando forte, investindo forte, fazendo com que esse motor seja um motor onde a gente consiga realmente gerar valor para você, cliente, gerar valor para a sua trajetória. E me dá muito orgulho como head local, quando eu tenho depoimentos de clientes que ele fala realmente a gente, Betex é um exemplo, o Nubank, todos, a gente chegou até aqui com um apoio muito forte da AWS, e é isso que faz com que a gente nos motive realmente a ter essa obsessão pelo cliente, nos motive a fazer com que esse seja um pouco do nosso dia a dia. E é isso que eu queria trazer para vocês, dizendo, estamos aqui, nesse momento mais do que nunca, continuamos apostando e investindo no Brasil. A gente enxerga que eventos como esse que estão ocorrendo, que vocês estão assistindo, fazem toda a diferença no que é inovação, de como é que o brasileiro realmente entra nesse contexto. E dá orgulho de ver os unicórnios brasileiros disputando espaço globalmente, trazendo a inovação, contando conosco para esse apoio. E é isso que eu quero dizer para vocês, é dizer que essa jornada é uma jornada muitas vezes longa, uma jornada que o apoio é fundamental, desde o aspecto cultural da transformação até o aspecto tecnológico, que são os benefícios da nuvem, mas para dizer que realmente é uma jornada brilhante e nós, como país, como empreendedores, como executivos, a gente precisa apoiar as empresas e precisa apoiar o Brasil para ajudar que a gente realmente tenha força para não só passar por esse momento, mas levar empresas brasileiras a ter um reconhecimento global e ajudar com que a gente siga juntos nessa jornada.